Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. Eu gostaria que você fosse lá para a telinha para a gente ver qual o conteúdo que nós iremos abordar hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre estrutura e organização dos seres vivos. Aí você pode dizer, professor, esse assunto a gente já viu. Sim, nós já vimos. Só que hoje nós iremos responder algumas questões. E aí a gente vai para a nossa primeira questão. Essa questão linda, falando sobre a organização dos seres vivos, falando sobre o nosso planeta, a nossa biosfera. Então, observe bem aí na telinha quando a gente vai para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, vem falando sobre a biosfera. Marque a alternativa incorreta sobre a biosfera. Na letra A, diz o seguinte: diz respeitos às regiões do planeta que possuem seres vivos. Letra B, está diretamente relacionado com a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Letra C, pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Letra D, inclui desde o ponto mais alto do planeta até a zona eufótica dos oceanos. Letra E, não é estática, sofre ali constantes modificações. Eu coloquei uma imagenzinha aí falando sobre a biosfera. E se você observar nessa imagem, a gente tem ali, a parte que tem o líquido, que é a água, é a hidrosfera. A parte que tem os gases é a atmosfera. E a parte que contém a terra é a litosfera. Eu já estou dando uma dica para vocês responderem essa questão. Eu acredito que vocês agora pensaram bem direitinho. Agora eu gostaria que vocês voltassem para mim, né, para me ver aqui bem bonito e sorridente para vocês, para a gente poder resolver esta questão. E aí, qual a dica que eu dei para vocês? Vocês já responderam? Bora lá para a resposta? Quando a gente vai para a resposta, a gente vê que inclui desde o ponto mais alto do planeta até a zona eufótica aí dos oceanos. Por quê? Está pedindo para marcar a alternativa que é incorreta. Então, todas as alternativas da questão, ela é verdadeira em relação à nossa biosfera, em relação à organização do nosso planeta. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda questão, que fala também sobre organização dos seres vivos. Coloca aí na telinha para a gente ver essa questão. Bom, se você está vendo aí na telinha, você observe que em um ecossistema, tanto terrestre quanto aquático, ele vai se definir. Letra A, exclusivamente por todas as associações de seres vivos. Letra B, pelos fatores ambientais, especialmente climáticos. Letra C, pela interação dos fatores físicos e químicos. Letra E, pela interação dos fatores abióticos e bióticos. Bom, viram a questão na telinha? Agora volta para mim, para a gente poder responder essa questão, falando aí em relação ao nosso ecossistema. Para você, do que é formado realmente um ecossistema? Pensaram bem? Vamos lá para a resposta? Bom, quando se fala do ecossistema, pessoal, a gente está falando dos fatores que são abióticos e fatores que são bióticos. E o que são fatores abióticos? São aqueles componentes que estão no nosso planeta que não têm vida. O caso
água, o ar, mas que precisamos para sobreviver. E fatores bióticos são todos os seres vivos. E nós estamos sempre interligados um ao outro. E para que ocorra realmente um ecossistema, tanto seja terrestre ou aquático, é necessário que exista os fatores bióticos e os fatores que são abióticos. Bora para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão, a gente vai falar aí sobre a Mata Atlântica. Bora lá para a telinha para a gente ver essa terceira questão. Bom, a terceira questão diz o seguinte: a Mata Atlântica, ela é um exemplar brasileiro. De que tipo de bioma mundial? A gente agora vai falar sobre o bioma que é mundial. Então a gente tem savanas, campos, florestas equatoriais, tundra e florestas tropicais. Qual será o bioma mundial que se tem em relação quando se fala desse bioma brasileiro que é a floresta, né, atlântica ou a Mata Atlântica? Apesar que nós temos outros tipos de biomas, como Cerrado, a Caatinga, a floresta amazônica, o Pantanal. Esses são biomas brasileiros, mas a gente tem o que a gente chama também de biomas mundiais. E a floresta atlântica, que é a Mata Atlântica, onde ela está inserida? Pensaram bem na resposta? Vamos lá para a resposta. Olha aí, são as florestas tropicais, ok? Nas florestas tropicais, que praticamente elas estão deixando de existir, porque essas florestas que são tropicais, elas têm justamente na região que é litorânea. A Mata Atlântica, ela recebe esse nome porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico, só que com a população, o que foi que aconteceu? As pessoas construíram suas casas, os prédios, e aí a Mata Atlântica foi deixando aí de existir. Hoje a gente tem menos de 3% dessa Mata Atlântica, que é um bioma brasileiro. Então, ela está considerada no bioma mundial como florestas tropicais. Bom, agora a gente vai para outra questãozinha para a gente responder e vocês ficarem ali, ó, bem alegres e pensarem: poxa, professor, eu passei esse ano em casa, mas eu aprendi de outra forma, mas também aprendi. É por isso que eu estou aqui na telinha com vocês e seus professores queridos estão sempre juntos com vocês. Bom, na nossa quarta questão, gostaria que a gente fosse lá para a telinha para a gente observar bem essa questão daí. Vê bem, um estudante de biologia pretende estudar uma espécie de planta que vive em uma região de serra de sua cidade. Os indivíduos dessas espécies, que são encontrados apenas nessa região, recebem a denominação de letra A, comunidade, letra B, população, letra C, biosfera, letra D, sociedade, letra E, colônia. Vejam que essa questão daí, ela está falando sobre ecologia. E esse estudante, é claro, ele fez essa observação dessa espécie de planta. E aí, o que é justamente que a gente pode denominar essas espécies de plantas? Pensaram bem na resposta? Bora lá para a resposta. Ah, tá. População. Vê só, pessoal, um conjunto, na realidade, de uma mesma espécie em um local, a gente vai chamar aí de população. Isso é parte da ecologia. Bem, agora, né, a gente vai para a nossa quinta questão.
Hoje eu estou falando para vocês sobre a organização de seres vivos. Só que hoje só é responder questões daquilo que a gente já viu. Então, coloca aí na telinha a nossa quinta questão. Se você observar na telinha, a nossa quinta questão, ela diz o seguinte: o corpo humano é uma máquina extremamente complexa, que pode ser estudada em diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente as sequências de níveis de organização do corpo humano. E quando eu falo de níveis de organização do corpo humano, é porque um conjunto de células vai formar ali um conjunto de órgãos. Esse conjunto de órgãos, ele vai formar, na realidade, os sistemas. Esse conjunto de sistemas vai formar um organismo e por aí vai. Ou seja, tem ali a sua divisão. Então, na telinha, a gente pode ir direto para a nossa resposta, que é justamente o seguinte: eu tenho ali o conjunto de células, eles formam o tecido, que pode ser o tecido epitelial, o tecido da nossa pele. O conjunto de tecidos, eles vão formar, na realidade, os órgãos. Bota aqui para mim, para a telinha, né? Me coloca aí na telinha bem bonito, né? Que hoje eu estou lindo. É lógico, que eu sou lindo. Então, o conjunto justamente desses órgãos vão formar os sistemas. E ali a gente tem, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório. Existem vários sistemas no nosso organismo. E o conjunto de todos esses organismos é que vão formar os órgãos. Bom, bora agora para outra questão, para que a gente possa responder legal. Olha aí a nossa sexta questão. Vê aí na telinha que questão super legal. Quando você vai para a telinha, a gente vai falar sobre a teoria celular, que ela pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Então, analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Na letra A, a gente diz o seguinte ali, todos os seres vivos são formados por mais de uma célula ou por uma célula. Na alternativa B, todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Letra C, as células são unidades funcionais do organismo vivo. Letra D, uma célula só pode originar-se de outra existente. Então, fixo aí na tela, veja a imagem que está na telinha, números de célula. Ou seja, os organismos que a gente tem, os organismos que são vivos, eles podem ser acelular, unicelular e pluricelular. E daí o que quer dizer isso daí? Unicelular é quando aquele organismo vivo tem apenas uma única célula. Pluricelular, ele é formado por mais de uma célula. E acelular é aquele organismo que ele nem está vivo e nem está morto, que é justamente a questão do vírus. Então, bora na telinha aí para ver a resposta correta. Eita, olha aí, letra B. Todas as células elas são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. É claro, pessoal. Volta aí para mim, rapidinho. Toda vez que o professor de ciências de vocês está estudando sobre célula, ele coloca lá no quadro, quais são as 3 principais partes que existem em uma célula. Você vai logo dizer, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essas são as principais partes que existem em uma célula. Mas agora bora falar sobre acelular. Falei sobre célula. Veja que de célula eu vou ter organismo,
que tem apenas uma única célula, relembrando, um organismo que tem uma única célula, ele é unicelular. Se ele é formado por mais de uma célula, ele é pluricelular. Então, bora lá para a telinha para a gente ver uma questão falando sobre o organismo acelular, que é a nossa 7ª questão. Então, na telinha, você observa o seguinte, que os vírus, eles não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de letra A, bacteriófagos, letra B, organismos metabolicamente inativos, letra C, parasitas intracelulares obrigatórios, letra D, parasitas intercelulares obrigatórios e letra E, inquilinos intercelulares. Eita, quantas palavras difíceis, né? A gente vê ali que tem intracelular, né? Intercelular, né? E essas palavras aí vão confundir um pouquinho. Mas quando se fala do vírus, ele é realmente um parasita. E ele é um parasita que vive dentro da célula. Então, a nossa resposta correta, ele é um parasita intracelular obrigatório, ok? Ele não tem vida, mas ele vai realizar o seu metabolismo. Quando eu falo de metabolismo, eu estou falando de multiplicação. Ele vai se multiplicar dentro da célula, ou seja, ele vai se alimentar de todas as organelas que tem dentro da célula, vai destruir essa célula e se multiplicar dentro do organismo. Bom, já que eu estou falando de vírus, bora para a nossa atualidade. Bora falar sobre o Covid, ok? Uma questão bem legal aí do Covid, que é a questão número 8. Bora lá para a telinha para a gente ver essa questão número 8. Então, na telinha, eu coloquei logo a imagem do vírus, né? A imagem microscópica do Covid. Então, na questão número 8, vem dizendo o seguinte: com tantas informações circulando sobre o novo coronavírus, é normal que surjam dúvidas. O que é verdadeiro e o que é falso sobre o Covid. Aí tem ali, 5 alternativas, né? Falando se é verdadeiro ou se é falsa. Primeiro, todas as informações que circulam sobre o Covid, elas são corretas? Segundo, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são de grupo de risco? Terceiro, a quarentena e o isolamento social são exageradas para combater a pandemia? O quarto, os sintomas da Covid-19 são similares aos de uma gripe comum? E o quinto, o uso de máscara hospitalar é a melhor forma de se proteger da Covid-19. Então, bora ver se essas informações elas estão corretas ou elas são falsas. Então, na telinha, você observa aí a primeira, né? Que vem falando, todas as informações que circulam sobre a Covid-19 são corretas? Não, é falso. Cheque sempre a fonte da notícia e confie nos dados médicos e nas orientações de organizações de saúde. A disseminação de informações falsas pode gerar ali um pânico e pode ser perigoso, principalmente em relação ao vírus. Na segunda, quando vem falando sobre idosos e pessoas que têm ali o sistema imunológico comprometido, que são grupo de risco, é verdadeiro. Os idosos, eles são mais propensos a desenvolver uma forma grave de Covid-19 e ter
complicações em relação a isso. Então, pessoas elas já vão sofrer com outras infecções ou doenças que também correm maior risco de seu estado de saúde seriamente agravado. Na terceira, vem falando sobre a quarentena e o isolamento social, que são exageradas para combater a pandemia. É falso, não é exagerada. Medidas como essas sobre a quarentena já foram adotadas por muitos países e são de extrema importância, porque podem retardar a transmissão do vírus, reduzindo o aumento de casos e limitando o número de pacientes graves aí com os sistemas de saúde que precisam gerenciar ao mesmo tempo. E vem falando sobre o sintoma da Covid-19, que são similares aos de uma gripe comum. Então, é verdadeiro, os principais sintomas vão incluir aí, fraqueza, febre, tosse seca e, às vezes, dificuldade respiratória. No entanto, pacientes com a Covid-19 não costumam apresentar espirro e coriza, que são sintomas comuns em outras gripes ou resfriado. Quando a gente vai para o 5, que vai falar sobre o uso de máscara hospitalar, que é a melhor forma de se proteger da Covid, é falso. Porque a máscara ela só é indicada para pessoas com sintomas respiratórios. Aquela pessoa que está espirrando, que está tossindo. Então, caso suspeito ou confirmado, que são profissionais de saúde e cuidadores ali de pacientes infectados, a melhor forma de se prevenir é lavar as mãos com frequência, usar um lenço de catarro ao tossir ou espirrar, ou fazer isso cobrindo a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo e evitar estar muito próximo de outra pessoa. E aí a gente estava falando aí justamente sobre a Covid. Então, volta aí comigo. Viram bem, pessoal? Quando se fala em relação à questão da Covid, que a gente tem que tomar determinados cuidados, principalmente em relação às informações, né? Existe um grupo de risco, né? Um grupo de risco que são os idosos, que são pessoas que têm diabetes, que é um grupo que a gente diz que tem comorbidades em relação a outros tipos de doenças também. E o pessoal pensa que apenas usar máscara está evitando, né, de transmitir a questão da Covid. É para quem tem os sintomas, né, que está espirrando ou que está tossindo. Então, confie sempre nas informações que são verdadeiras, né? Aquelas informações que está ali dando na TV, que são dados médicos, dados verdadeiros, não o que a gente chama ali de fake news. Bom, bora para agora outra questão e vamos falar sobre organismo unicelular, que é a nossa nona questão. Então, bora lá para a telinha. Se você observar aí na telinha, a gente tem a imagem de um organismo que é unicelular. Então, as células, elas são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontradas apenas no vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de a letra A, células eucarióticas, letra B, células vegetais, letra C, células procarióticas, letra D, células autotróficas, letra E, células heterotróficas. Então, veja bem, volta aí comigo para a gente falar sobre essa questão de célula unicelular. Aí você vê, professor, o senhor falou sobre célula autotrófica, célula vegetal. Então, eu estou falando sobre célula unicelular. Toda vez quando um organismo ele é ali unicelular, ele não tem o seu núcleo bem definido. Então, esse tipo de célula, a gente na realidade vai chamar de célula procariótica.
Quando o organismo, ou seja, a célula, ela tem o seu núcleo bem organizado, no caso aí de célula animal e de célula vegetal, ele vai ser um organismo que a gente chama de célula eucariótica. E essa célula, ela pode produzir o seu próprio alimento, que a gente chama de autotrófico, e também ela não pode reproduzir o seu próprio alimento, que a gente vai chamar de heterotrófico. Eu acredito que ficou bem claro aí para vocês. Bom, bora agora para a nossa última questão, ok? Foram 10 questões que eu separei para vocês. E aí a gente vai falar sobre células de novo. Bora lá para a telinha, que agora a gente vai falar sobre os organismos pluricelulares. Na telinha, a gente diz o seguinte aí, ó, na questão 10. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Há seres vivos formados por uma única célula e outros constituídos de numerosas células. Então, de acordo com o número de células, como são classificados as plantas e os animais? Letra A, eles são seres autotróficos. Letra B, eles são seres pluricelulares. Letra C, eles são seres unicelulares. Letra D, eles são seres heterotróficos. Bom, gostaria que vocês viessem para a telinha de novo, me acompanhar aqui, essa lindeza que está aqui na frente de vocês. E aí, vê bem, pessoal, seres que são autotróficos são aqueles seres que são capazes de reproduzir o seu próprio alimento. No caso da planta, que é através da fotossíntese. E é um organismo que é pluricelular, tem mais de uma célula. Seres que não conseguem reproduzir o seu próprio alimento são seres heterotróficos. Olha aqui um exemplo. Sou eu, ó. Então, meu organismo, minha espécie, que é humana, que é um Homo sapiens, né? A gente vai dizer que é formado por mais de uma célula. Então, são seres que são pluricelulares e heterotróficos. Então, a resposta correta aí são seres pluricelulares. Bom, aí na telinha, né? Eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha, só para dar rapidamente na questão da bibliografia, que é onde eu pesquisei esse assunto e essa questão para vocês. E depois, na telinha, tem aí o Educa PE. Gente, eu gostei muito que vocês estão dando ali o like e estão compartilhando as nossas aulas. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.